pelo YouTube, estão nos assistindo pelo canal IGD das igrejas, ou até quem sabe aqui no SBT ou na Bandeirantes aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos estudando o curso Fé, a lição número 9, as palavras. E essa primeira parte aqui pessoal, ó, essa aqui já foi toda essa folha, tá? Essa primeira parte aqui já foi toda. Então você vai virar no verso, o verso da primeira folha. Por gentileza, todo mundo virando no verso da primeira folha. Tudo certinho? Isso. Lá em cima, antes do subtítulo, está escrito assim, ó, bem lá em cima: a verdade. Localizaram-se? Pronto, então vamos lá. A verdade é que podemos, a partir deste momento, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e que escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam e que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São elas também, as nossas palavras, que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. E isso aqui eu quero pregar para você hoje. Não só isso aqui, claro que todo o enredo, mas preste atenção, cuidado com o que você diz, principalmente em dias de enfermidade. Apareceu uma dor no corpo, o que você está falando com a boca? Surgiu uma situação na sua vida financeira, o que sai da sua boca? Eu lembro de num caso que aconteceu na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul, quando eu era pastor lá. O rapaz até era meu tecladista, era um senhor já, ele estava quase já com seus 60 anos, um senhor muito querido, e ele era tecladista e também ele era cabeleireiro, ele me ajudava na igreja. E um dia ele me contou que ele estava no salão de beleza dele cortando o cabelo, e daqui a pouco uma parte do rosto dele, ele viu um vulto, e o olho começou a ficar escureceu o olho dele, a boca começou a amolecer, ele começou a sentir um formigamento no braço. Ele foi sentindo aquele formigamento, a boca dele começou a ficar mole e ele começou a perder a visão. E ele contou para mim que naquela hora ele olhou para aquela situação toda, ele estava passando, e ele disse em voz alta: eu repreendo este mal agora em nome de Jesus, com a boca já mole, eu repreendo agora. E ele recitou: pelas feridas de Jesus já fui sarado. Quando ele recitou a palavra de Deus, a boca voltou ao normal, o olho parou de escurecer e o braço e a mão parou de formigar. E ele continuou depois cortando o cabelo. O que teria dado nele lá? Claro, AVC. Ele estaria com a boca torta e com a cara torta até hoje se ele não tivesse falado corretamente. Mas ele falou corretamente, ele abriu a boca e ele repreendeu, e ele levantou a voz e ele declarou com a boca dele o que a palavra de Deus diz. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Não está no estudo, tá pessoal? Está aqui só na Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que significa aquele que a ama comerá do seu fruto? Você vai experimentar de tudo que você fala. Tudo que eu falar, tudo que você falar, você vai acabar comendo, você vai experimentar. Se você abre a boca para falar saúde, saúde você vai comer. Se você abrir a boca para falar doença, doença você vai experimentar. Então somos nós que decidimos isso. Quando você começa a pensar nessa linha de pensamento, você vai, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você vai para Provérbios capítulo 6, por exemplo, versículo 2. Provérbios 6:2, também está aqui na Bíblia, não está no estudo aí. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, diz a Bíblia. Então quem está se amarrando, quem está se enrolando, somos nós mesmos. Eu vejo as pessoas confessando: está difícil, é complicado, essa doença vai me matar, meu casamento não tem jeito, eu não aguento mais. Essas palavras, pessoal, são elas que estão destinando o nosso futuro, são elas que estão nos direcionando, é elas que estão trazendo a nós o que está nos acontecendo. Então toma cuidado, como eu disse, principalmente quando o inimigo lhe ataca. A Bíblia diz na epístola, na carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 2, vai anotando os versículos aí, vai anotando para você meditar mais em casa depois, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, o diabo sempre vai colocar tropeço em todo mundo. Uns vai ser financeiro, outros vai ser dentro de casa, uma briga, outros... Todos nós vamos ter tropeços na nossa vida. O demônio vai colocar coisas para que nós venhamos levar uma queda, que nós venhamos cair. Então todos tropeçamos em muitas coisas. Atenção todo mundo. Mas se alguém não tropeça em palavra, ou seja, a pessoa fala corretamente, esse tal varão é homem, né? Este homem, generalizando homem e mulher, tá? Esta pessoa, ela é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, todos terão tropeços, mas só não vai cair, vai conseguir refrear o corpo a pessoa que não tropeça em palavra. Você viu que a Bíblia diz
se alguém não tropeça em palavra, o tal varão, ele é perfeito e poderoso. Eu te pergunto e você me diz, quem que é perfeito e poderoso? Deus e quem fala certo. Quem fala certo se torna perfeito e poderoso. Em outras palavras, se alinha com Deus. Se você aprender a falar corretamente, em dias de tropeço, em dias de dificuldade, você vai ser perfeito e poderoso para refrear o seu corpo. Diga amém, Jesus. Sabe aquele dia difícil e complicado que você imagina coisa ruim na cabeça? Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 30, versículo 32, agora para nós na tela. Provérbios 30, 32 diz assim: se procedeste loucamente, aconteceu uma coisa que deixou você fora de si. Quem já passou momentos assim, de você ficar estranho, né? E diz assim, elevando-te, você não está legal, você ficou elevado. Então se procedeste loucamente elevando-te e se imaginaste o mal, começou a vir pensamentos negativos, ruins na cabeça. Leia para mim todo mundo, o Kelvin vai sublinhar para nós. O que eu tenho que fazer quando eu estou com um pensamento ruim, eu estou meio louco, eu estou uma pessoa que eu estou elevado, eu não estou num dia bom. O que eu tenho que fazer? Lê para mim. Põe a mão na tua boca, não fale nada nesse dia. É melhor você dizer para as pessoas assim, hoje eu não vou falar nada, não vou comentar, não vou falar. Aí fala alguma coisa, não, porque o que vai sair da minha boca só vai me prejudicar. Eu não posso falar nada. Então se você começa a ver isso na Bíblia Sagrada, você encontra muito isso na palavra. E aí o missionário fala mais para nós agora aqui. Vamos voltar para o estudo? Observemos a maneira, agora é o título ali, tá pessoal, em negrito, ó. Observemos a maneira de Jesus falar. O Senhor Jesus falava como se Ele e o Pai fossem um, e realmente o eram. Eu e o Pai somos um, está lá em João 10:30, acompanha agora. O que o fazia ser um com o Pai? A sua união com a palavra. Por isso ele não tinha falta de nada. Ele sabia que por falar o que o Pai lhe havia prescrito, ele podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles se submetiam a ele e sairiam delas sem lhe fazer mal algum. Diga amém. Irmão, para expulsar demônio tem que ser com as palavras. Eu estava comentando hoje nos cultos que antecederam esse aqui, de uma vez que aconteceu um caso de alguém manifestar um demônio na igreja, que isso acontece com frequência. Você vai fazer uma oração da fé, tem pessoas que já mexeram com bruxaria, ocultismo, feitiçaria, e a pessoa não está liberta, e você faz oração, a entidade que está dentro da pessoa se manifesta, agita. E um dia a gente foi fazer essa oração, a oração da fé, e manifestou essa entidade na pessoa. A pessoa começou a bagunçar a igreja, jogar a cadeira para cá e para lá, e daqui a pouco foi lá os obreiros, um pegou num braço, outro pegou no outro, outro deu uma gravata no pescoço, e a mulher lá, jogando o obreiro para lá e para cá. E eu disse, o que vocês estão fazendo? E ele disse, pastor, a gente está segurando aqui, manifestou um demônio. Eu disse, solta. Não, mas pastor, soltar vai avançar no senhor, solta. Quando soltou, a mulher que estava com o demônio veio para cima de mim. E na hora que ela veio para cima de mim, eu já recitei a palavra de longe, já falei assim, ó. Eu disse, olha, a Bíblia diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada me fará dano algum. Está amarrado agora. Na hora caiu no chão, sem dar gravata nem nada, sem dar um golpe, como é que fala, uma alavanca, nada. Aí eu recitei também, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o diabo não me toca. Tu não me toca, foi o que eu recitei. Na hora, expulsei o demônio. Aí o pessoal diz, pastor, o que o senhor fez? Eu usei olha o que diz em Mateus 8,16, vamos lá. Mateus 8,16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então como é que eles foram curados e os demônios foram expulsos? Com a palavra. Porque se fosse para expulsar demônio com golpe de fukuntact, karatê, eu botava os obreiros tudo para fazer karatê. Pessoal, amanhã a gente vai ter reunião de libertação, nós vamos fazer MMA para amanhã dar uns golpes. Não tem cabimento. Não, é a palavra. Agora olha só que forte. Se a palavra de Deus expulsa demônio e cura os doentes, você também pode usar a palavra de Deus. Não posso, pastor? Pode. João capítulo 15, versículo 7. Põe para eles na tela. João 15, versículo 7. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e agora comigo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que aquilo que eu oro não acontece? Porque não são as palavras de Jesus. Ele disse, se as minhas palavras, não as tuas, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você pedir vai ser feito, tudo. Mas a gente não usa as palavras de Jesus, a gente não usa os versículos,
não usa os capítulos. Uma pessoa ficou até brava um dia comigo e disse assim: ah, pastor Mike, mas eu não sou pastor para ficar decorando versículo. Aí eu falei assim: me dá, por favor, aí uma receita para mim. Por que o senhor quer receita? Ah, eu queria que a senhora me desse uma receita. Ah, então vou dar uma receita simples. Ela deu uma receita lá de aquele, como é que é, bolo de chocolate, ela nega maluca que fala, né? Não posso falar nega maluca, né? Vai dar processo, né? Mas enfim, aquele show, ela falou na hora, pá. Falei: como é que a senhora sabe a receita de cor, não sabe os versículos? Você está entendendo? A gente sabe a receita, mas não sabe os versículos. Tem gente que sabe de cor e salteado a escalação do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, mas não sabe os versículos. Por isso que quando vai determinar alguma coisa não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a pessoa não está recitando a palavra de Deus. Está ali, ó. E ele diz, ó, volta ao versículo 7: as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Diga aleluia. Volta para cá, mais um pouco de estudo. Está gostando ou não, pessoal? Hoje você vai sair daqui recebendo o que você diz. Ai, pastor Chris, credo, se eu falar um negócio aí, eu falo um monte de besteira com a boca. Ixi, você já sabe porque sua vida está desse jeito, né? Aí diz assim agora: sabia que podia falar as forças da natureza como Deus. Ele veio como homem e todas essas leis lhe obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades. Então você nota na Bíblia Sagrada que essas manifestações, você de vez em quando olha e você diz assim: ah, isso aí aconteceu com Jesus, né? Que Jesus acalmou a tempestade, Jesus ele determinava. Nada. Quem lembra no Antigo Testamento quando Elias orou? O que aconteceu quando Elias orou? Não choveu durante 3 anos e 6 meses. Ele orou de novo e voltou a chuva. Quem lembra de Josué? Josué, um dia ele disse: sol, detente em Aijalon, e tu, lua. Eu acho que é assim, será que é assim? Põe lá Josué para nós, para a gente ver, né? Eu acho que é Josué 14, eu não recordo onde está esse versículo, mas ele disse: lua, detente em Aijalon, e você, sol, no vale de... fugiu agora, como é que é? É Aijalon e Gibeá, né? Você, lua, em Gibeá, tu, sol, em Aijalon. E parou o sol e a lua, parou. Então nós meros mortais, quando inspirados por Deus e nós liberamos palavras de fé, acontece o negócio. Ah, mas isso é só preciso da Bíblia Sagrada. Não é, pessoal, a Bíblia Sagrada continua a mesma. A situação toda é que nós não estamos mais crendo como as pessoas acreditavam no passado. Quando você acreditar no que você fala, você recebe a bênção. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que veio nos dar o exemplo de que como ser mais que vencedor em todas as coisas, como se ele dissesse, né, que só conseguiríamos aquilo que falarmos, determinarmos ou tomarmos posse. Foi exatamente isto que ele queria dizer. Qual era o segredo no caso de Jesus? Ele assumia o que o Pai declarava ao seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Então Jesus, pessoal, ele confessava abertamente. Quem lembra daquele episódio, e esse eu sei de cor e salteado, que eu já preguei várias vezes, e diz que uma pregação para ficar boa, ela tem que ser pregada mais de 30 vezes. Já dizia reza a lenda, né? Mas em Marcos capítulo 11, você vê no versículo 14, quando Jesus ele chega na frente da figueira e diz assim, ó: nunca mais coma alguém fruto de ti. Presta atenção. E os discípulos ouviram isso. Olha aqui para o pastor. Tem vezes que você vai falar certas coisas e não vai acontecer nada. As pessoas vão achar até que você é maluco. As pessoas vão achar que você é doido, que você está falando coisas que não tem cabimento. Jesus falou com a figueira e não aconteceu nada. A Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e tá, e aí? Nunca mais coma alguém fruto de ti. O Senhor falou com a figueira, não aconteceu nada. Aí Jesus entrou dentro de Jerusalém. Quando Jesus foi sair no dia seguinte, lá no versículo 20 está relatado 20. E eles passando pela manhã do dia seguinte, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Ou seja, no versículo 14, os discípulos ouviram o que Jesus disse. No versículo 20, eles acabam enxergando o que Jesus falou. O que significa isso? Tudo que você falar, você vai acabar vendo.
Aquilo que você determina e não volta atrás. Você fala uma vez e crê. Você determina uma vez e fica firme. Você acaba enxergando aquilo que você fala. E até o apóstolo Pedro, no versículo 21, ele faz um comentário, ele diz assim, ó, e Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoaste se secou. Em outras palavras, Jesus, o que o Senhor falou acabou acontecendo, e o que você falar também vai acontecer. O que eu falar, o que você falar vai acontecer. Porque Jesus, ele diz assim agora no próximo versículo, ele diz que isso aqui não é só para ele. Ele fala assim: você está pensando que é só para mim? Ele diz assim, ó, tem de fé do tipo de Deus, Pedro. E olha o que ele diz no começo do 23: porque em verdade vos digo, vamos comigo? Qualquer que disser. Vamos de novo? Qualquer pessoa. Aqui é uma coisa transcendente, pessoal. Não é uma coisa para evangélico. Aqui não é uma coisa para católico, nem para espírita. É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fazer o que eu fiz vai ter resultado. Você tem que falar com a boca, crer com o coração que você está falando, e acontece. Hoje você só está falando, amanhã você vai estar enxergando. Hoje você fala, amanhã você enxerga. Voltando para o estudo agora aqui, pessoal. Comparando-nos com Jesus. Você viu onde nós estamos ali? Comparando-nos com Jesus. Vamos no verso da primeira folha, para quem chegou agora, é no verso da primeira folha, onde está escrito ali, ó, segundo subtítulo, comparando-nos com Jesus, em negrito. Aí fala assim: vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus, e que o próprio Senhor declara ao nosso respeito. Primeiro, número 1, Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Olha o que a palavra declara: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. É isso, pessoal. Quando você se ajunta com Deus, você se ajunta na oração, você se ajunta com pregação, com palavra. É uma coisa até que eu vou pregar domingo para vocês. Quando a gente tem comunhão, a intimidade gera segurança. Fala devagarinho comigo: intimidade gera segurança. É o que eu vou pregar domingo, eu não vou pregar agora isso para você. Mas quando você começa a ter essa comunhão com Deus, você tem convicção, você é seguro no que você vai falar. Aquele que se ajunta com Deus, ele é um só, ele é um espírito apenas com Deus. Então quando você abre a boca, não é mais você falando, é o próprio Deus usando você. É naquela hora o próprio Deus. Eu duvido que tenha pessoa aqui na igreja que nunca determinou alguma coisa que não aconteceu. Duvido. Agora tem gente também que usa a boca para falar coisa errada. Você já escutou alguém falando assim, ó, ai credo, vira essa boca para lá, tudo que você fala acontece? Já escutou alguém falando isso? Tipo, vira essa boca para lá, porque a pessoa fala coisa com a boca ruim, e não pode, pessoal. E agora o missionário diz assim, ó, número 2, Jesus ele fala: não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. A palavra declara: não fostes vós que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, ele vos conceda. Ou seja, se você está na direção de Deus, se você foi enviado por Deus, se você está falando dirigido por Deus, você vai ter o mesmo resultado que Jesus. Assim como ele tinha resultado porque ele foi enviado, quando você é enviado por Deus, escolhido por Deus, você também é abençoado. E agora o número 3 aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma pergunta para fazer. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, hein? Preste atenção. Vai ser aqui uma pergunta. 3. Jesus ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Posso fazer a pergunta? Jesus ele falou isso aqui antes de ele começar o ministério ou depois que ele começou? Quem falou antes? Acertou na mosca. Jesus falava antes de acontecer. Tudo que você quer que aconteça, você tem que pegar a palavra de Deus e já falar antes. Então isso aqui que Jesus falou, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade dos cativos. Tudo isso aqui Jesus determinou antes de começar. Então aquilo que você quer que aconteça, você tem que falar antes. Pegue versículos bíblicos, levante a sua voz e declare antes de acontecer. E você vai ver cada versículo que você recitou, um a um, se concretizando na sua vida. Irmão, se eu pudesse hoje resumir essa pregação, eu diria assim, ó, a sua boca que vai trazer o destino que você quer. É a tua boca, irmão, a tua boca que vai determinar o que você fala no dia a dia. O que você fala, de vez em quando até coisas com brincadeira que você fala. É umas brincadeirinhas que você fala, você acha que não vai dar certo? Aí depois não dá certo, você chora, deu errado. Mas você falou.
Você falou isso, irmão, você ficou brincando com isso, você não brinca. Você não pode brincar com as palavras. Você é a imagem e a semelhança de Deus, que você fala acontece. Não pode ficar brincando com essas coisas, irmão. Vigia mais você vai falar. Número 4 agora. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres, se declarava filho de Deus. Os invejosos judeus ficavam revoltados, diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. E eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, ele age como se fosse o próprio, vira a folha todo mundo, como se fosse o próprio Deus. Por isso, olha esse versículo, atenção esse verso. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, você sabia que já me perseguiram por isso? Eu já fui perseguido. Charlatão já me chamaram. Charlatão, porque as pessoas são curadas, porque as coisas acontecem. Porque isso. Meu irmão, não é. Quando a palavra de Deus ela é dirigida a você, olha esse versículo agora que eu vou te mostrar, de João 10:35. Deixa eu botar você, ó. João 10:35. Põe para eles na tela, ó. Então todo mundo presta atenção. Pois se a lei é a Bíblia, se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus é dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então quando você está num culto, que nem esse, você está escutando a pregação, daqui a pouco você nota que a palavra foi dirigida a você individualmente. Ou seja, você entendeu a pregação, a palavra falou contigo, você assume aquela palavra e em cima, olha para o pastor Mike aqui, sobre aquela palavra que você entendeu, você abre a boca e determina. Naquele momento você faz o papel como se fosse o próprio Deus. Eu vou ler de novo. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Irmão, quando Deus me dá esse entendimento, me dá essa revelação, aí você pode pensar assim: pastor, eu sou um cara pecador, pastor, eu faço coisa errada. Mas eu não estou falando que você é igual a Deus na questão de santidade. Você naquela hora, você é igual a Deus para ter autoridade para falar. Lembra que Deus falou: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Você vai declarar: fica curado o meu corpo agora, em nome de Jesus. E fica. Acontece. Porque quando você recebe a direção de Deus, é isso que acontece. Finalizando tudo agora aqui. Diante da perseguição, Jesus declara que se quisesse pedir a Deus ao Pai legiões de anjos que viriam ao seu socorro. Olha o versículo de Mateus 26:53, diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você sabe quanto é que dá 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. No Antigo Testamento, um anjo de Deus matou 180 mil soldados. Matou 180 mil. Faz 180 mil vezes 72 mil. Eu não acho nem um número que não tem condição, né? Não tem condição, né? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está à disposição na hora que você for falar. Você lembra aquele versículo que eu dei semana passada para você sobre os anjos? Eu acho que é o Salmo, eu deixei marcado aqui sobre os anjos, eles obedecem à voz da palavra de Deus. Você anotou aí ou não? Você chegou a anotar dos anjos? Diz que os anjos eles obedecem à voz da palavra de Deus, pessoal. Ou seja, o anjo não vai obedecer a minha palavra, ele vai obedecer quando você abrir a sua boca. Eu acho que é um salmo, Kelvin, acha para mim aí. Esse eu quero que você ache em nome de Jesus. 32 o quê? Oi? Não, esse aí foi um versículo que eu dei domingo, salmo, né? É outro salmo. É um salmo que foi muito forte. Se você achou anotado aí, deixou anotado? Eu não deixei anotado. Qual que é, meu irmão? Salmo 103, 20? Isso, esse aí mesmo, vai. Salmo 103, 20. Olha só: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens. Olha só, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos estão esperando você recitar a Bíblia. Olha os anjos aqui, olha para o pastor, ó. Os anjos estão ali, ele vai recitar a palavra. Ele vai recitar a palavra, a gente vai atacar esse demônio e vai dar vitória para ele. Vai, fala. E você lá embaixo: eu não aguento mais. Os anjos fazem assim, ó. Os anjos querem ouvir uma voz da palavra
porque eles cumprem a voz da palavra de Deus. Mas você fala outra coisa: os anjos, bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Aleluia. Vamos para o último parágrafo aqui, que já preguei demais hoje. Nossa confissão. Agora está claro que não é propriamente Deus quem cura nos dias de hoje. Calma que eu vou explicar. Isto é, às vezes chega até perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar e pedir para Deus que as cure. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa parte. Este é o caminho mais rápido e seguro para um fluir de 100% do poder divino na nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos de saúde, paz, prosperidade e quaisquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Então não esquece, pastor, mas não é Deus que cura? Não, Deus dá a palavra e você se cura com a palavra dele. É você que tem que falar. Não, Deus prospera. Não, é você que tem que determinar a prosperidade. Ah, Deus vai libertar minha família. Não vai libertar a tua família. Ele te dá a palavra para você colocar na tua boca, para você libertar a tua família. Eu vou te dar o último versículo do dia hoje, e você vai cair o queixo lá embaixo agora, quer ver? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Esse versículo vai ficar marcado na sua história. Porque quem quer amar a vida, quem quer amar a vida aqui, levanta a mão. É bom viver ou não é? Mas se você quer amar a vida, se você quer ter uma vida feliz, e se você quer ver bons dias, quem quer ver dias abençoados? O que você tem que fazer? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Não, os seus lábios não falem engano. Então, se você quer ter dias felizes, se você quer ver dias bons, se você quer ter uma vida abençoada, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, porque se você quer ter dias abençoados, futuros, se você quer ver bons dias, refreia a tua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Confesse a palavra de Deus e você vai ser abençoado. Posso te dar mais um versículo só? Romanos 10, versículo 9, que eu não dei até agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação vem da tua boca. Se você confessar com a sua boca, você é salvo. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé que nós vamos orar agora. Quem gostou da mensagem, dá uma glória a Deus. Depois você não sai da igreja, que nós vamos passar pelo Vale do Sal hoje aqui, que vai ser a bênção de Jesus. Amém? Pode se colocar em pé toda a igreja. Nós vamos orar agora, e Deus vai fazer uma obra bonita na sua vida. Deus é fiel, pessoal. Você sabe que esses tempos atrás, faz bastante anos atrás, eu estava para casar, e eu estava sem dinheiro. Eu recentemente tinha entrado na obra de Deus, assim, para fazer a obra de Deus integralmente, e estava sem dinheiro. E algumas pessoas começaram a me indagar: mas tu vai casar agora sem dinheiro? Como é que você vai casar? E eu falava assim: Deus está no controle. Daqui a pouco eu recitava, sabe o que, com a minha boca? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. Daqui a pouco alguém me perguntava e dizia assim para mim assim: tá, mas vem cá, você não vai ter condição de fazer isso, quem sabe você não adia o casamento para mais para frente e tal, né? E eu falei: não, Deus proverá. Eu sempre falava isso, né? Deus proverá, a porta de Deus abre, ninguém fecha. Pois quando estava chegando bem pertinho do casamento, já fazia uma semana e pouco que faltava, mais ou menos, umas 2 semanas que faltava, o pastor Michael jogou futebol profissional. Presta atenção aqui no pastor Michael, tá? Só para você entender isso. Aí o que acontece? Aí o pastor Michael jogou futebol profissional, e tem vários clubes que eu passei jogando que eles não me pagaram. Pois, irmãos, clubes que eu já tinha até descartado que um dia eles poderiam me pagar, pois foi naquela semana que veio o dinheiro, eu paguei o casamento. Mas é aquela coisa da boca, sabe? Alguém me dizia assim: mas não sei o que. Eu dizia assim: Deus proverá. Alguma pessoa falava qualquer coisa e dizia assim: não, a porta de Deus abre, ninguém fecha. A mesma coisa quando eu tinha uma verruga na mão. Eu tinha uma verruga grande, era um caroço que eu tinha aqui na mão, e aqui eu tinha várias verrugas feias. Sabe aquelas verrugas parece de bruxa? Feia. E as pessoas me diziam assim: por que você não vai no calicida? Ele vai lá no calicida, ele queima isso aí e pronto, acabou. E eu dizia assim: mas calicida para quê? Essa verruga, você está vendo verruga onde? Essa aqui, apontava o dedo. Eu sabia que estava ali. Eu dizia: não, aqui na minha mão só tem Isaías 53, 4 e 5.
Várias vezes eu falava isso. E sempre. A pessoa falava da verruga, eu falava de Isaías 53, 4 e 5. Um dia eu estava fazendo carinho na minha esposa, ela disse, ai que verruga, credo, que nojo. Porque tinha uma verruga mesmo, ia ficar dura, né? Eu estava passando a mão na testa dela, assim, na carinha dela. E aí aquela coisa. Aí ela disse assim, por que você não vai? Eu falei, não, que verruga, não tem verruga nenhuma. Aqui minha mão está curada, estou completamente curado. Sempre falei isso. Um dia eu era pastor em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Eu fui pegar o pente de manhã para passar um gel, passar no cabelo, pentear o cabelo. Quando eu olhei, estava branco. Eu só encostei e caiu. Eu levantei a mão e disse assim, Jesus, eu nunca confessei que eu estava doente, obrigado que eu estou curado. Caíram todas e não deixou nem marca. O calicida ia ficar uma marca, mas com as minhas palavras que eu falei pela fé, não ficou nem marca. Melhor cirurgia é essa, é quando nós falamos por fé. Fale por fé, viva por fé. Esses próximos dias agora, ai, coronavírus, você fale Jesus, Jesus, Jesus. Você assiste na televisão, você não vai ficar na frente da televisão assim agora, assim, o cara assim, ó. Aí você assiste a televisão e você olha para o lado e diz assim, ó, tu viu, tá morrendo? Tu viu, agora tá reinfecção. Agora reinfecção. Para de falar isso. Você é uma pessoa protegida por Jesus de Nazaré. Você para com essa palhaçada de ficar falando essas coisas com a boca. Você vai destinar a sua vida. É reinfecção. Para com isso aí, irmão. Está na hora de você ser uma pessoa de Deus de verdade. Fale com a sua boca e creia com o seu coração. Levante as mãos aos céus, depois nós vamos passar aqui no corredor, tá? Feche os olhos, levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus por essa mensagem. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Nós estamos aqui na fé. E eu quero que você libere palavras de cura sobre a sua vida agora. Libera sobre a sua boca palavras de prosperidade. Libera agora com a sua boca palavras de libertação, palavras de transformação, palavras de mudança. Isso, chegou a hora de você dizer, eu vou me firmar nessa igreja, vou vir frequentemente agora. Agora eu vou começar a me dedicar como eu nunca me dediquei antes. Vou escutar a pregação, parar de escutar novela, parar de assistir coisa errada no YouTube, e vou começar a vir para a igreja e escutar a pregação. Em casa eu vou escutar louvor, vou vir para a igreja com a minha Bíblia, vou anotar tudo. E quando o diabo tentar colocar um tropeço, eu não vou tropeçar em palavras. Eu vou colocar um guarda na minha boca. Como diz o Salmo 149, Deus, eu vou começar a pensar naquilo que eu falo, porque o meu destino, ele está totalmente ligado com aquilo que eu digo. Se você quer ver dias bons, e se você quer amar a vida, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Chega de se amaldiçoar, minha irmã. Ô rapazinho, pare de falar que você é burro. Chega de você dizer eu não tenho condição. Fale em voz alta agora, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós vamos falar com a nossa boca. E é isso que vai acontecer. Vitória. Você é um vitorioso. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado para ser cabeça e não foi criado para ser cauda. Você foi criado para ser exaltado quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! Aleluia! E eu declaro que a partir de agora, dessa pregação em diante, o que você falar estará se concretizando na sua vida. E você diga, eu creio, Jesus, que tudo que eu disser será feito. E aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa.